Com a retomada dos trabalhos do Poder Legislativo, o projeto de lei das fake news deve voltar à discussão no Congresso neste semestre. O ministro da Justiça, Flávio Dino, e o relator, o deputado Orlando Silva, acreditam na regulação das plataformas digitais. A votação, que aconteceria em maio, foi adiada diante da forte resistência da oposição e também das empresas, das Big Techs. Vamos gerar com os nossos comentaristas. De Brasília, José Maria Trindade, a quem eu agradeço demais pela participação. Zé, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você, excelente semana. Estamos acompanhando o imbróglio que envolve a PL das fake news já há vários meses, mas agora essa possibilidade da Câmara pautar esse projeto, inclusive tem informação, né? Possibilidade de pautar de forma fatiada. A matéria já tramita em regime de urgência, ou seja, não precisa passar pelas comissões, iria imediatamente ao plenário. Quais discussões serão importantes em relação a esse texto? O que pode mudar no texto que foi relatado por Orlando Silva, hein, Zé? Pelo que eu tenho conversado, é uma queda de braços aí dos deputados com as plataformas, viu? Obrigado, Daniel. Muito boa noite. Boa noite, Mota. Boa noite, Pavinato. Boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. É muito importante a sua participação e um privilégio aqui estar falando com vocês. Olha, esse projeto das fake news, né, primeiro que o nome é estranho. Teria que ser uma coisa mais assumida, dizendo projeto da regulamentação das mídias sociais ou projeto da regulamentação do uso da internet no Brasil. O mundo inteiro está atrás exatamente desse equilíbrio. Como fazer a regulamentação de um mecanismo novo de comunicação e, ao mesmo tempo, não fazer censura. E há quem diga que é impossível fazer censura. É simples burlar o computador ali e fazer com que páginas que estão instaladas em outros países possam ser acessadas. Ou seja, não é tão simples assim. E os deputados e senadores, em busca dessa regulamentação de um instrumento novo de comunicação, desse mundo novo da comunicação, foram com sede ao pote. Deveriam começar da regulamentação básica, ou seja, a exigência de cumprir a Constituição. Há quem diga que não precisa repetir, mas enfim, a Constituição diz sobre a liberdade de expressão sem vetado o anonimato. Né? Então não pode acontecer o anonimato. Hoje as pessoas te atacam nas mídias sociais ou até falam bem de você e você não sabe quem é. Uma pessoa pode ter várias plataformas, né? Ou replicar, ou a história dos robôs, que são computadores que produzem páginas sociais. Na minha impressão, quem é responsável por cada um destes é a plataforma digital, é a página, é uma empresa que lucra, que ganha dinheiro com isso. Ela é responsável pelas pessoas que cadastra. Elas teriam que ter religiosamente todo o controle desses clientes, com nomes e CPFs. Então, se houver a indicação do CPF, quer dizer, a página é obrigada a identificar. Cada um tem o CPF. Ele tem a liberdade de expressão, vetado o anonimato que a Constituição fala, e ganha a responsabilidade de falar. É verdade que a internet não pode ser um mundo sem lei. Tem que se aproximar do mundo real. Mas daí a fazer censura ou mesmo restringir, aí não. Tá certo, a gente segue gerando com os nossos comentaristas do Rio de Janeiro. Roberto Mota também ao vivo aqui no programa Os Pingos nos Is. Mota, muito boa noite, ótima semana a você. Estamos tratando já há bastante tempo desse projeto de lei chamado de fake news. O maior ponto de debate, inclusive, é em relação à criação de uma agência fiscalizadora para monitorar, inclusive, o trabalho das empresas de tecnologia, as Big Techs. Agora, os críticos entendem que seria uma grande possibilidade disso esbarrar no direito à liberdade de expressão. Você teme isso também? A possibilidade de esbarrão é 100%. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa querida audiência. Há coisas que a gente precisa repetir aqui muitas vezes. Então, vamos lá. Não existem fake news. Existem calúnias, ofensas, mentiras. As redes sociais estão cheias disso. É o preço da liberdade de expressão. As redes sociais também estão cheias de coisas boas. Há uma variedade infinita de conhecimento
e informação de qualidade, que é produzida por indivíduos por todo o mundo, sem a necessidade de ter uma supervisão. Cabe a cada um de nós, a cada um dos indivíduos, identificar o que é bom e o que é ruim. Essa é uma decisão nossa, é uma decisão que cada um de nós deve tomar por si mesmo. Isso não é nenhuma novidade, meus amigos, sempre foi assim, sempre fomos nós que escolhemos qual é o jornal que nós vamos ler, qual é o canal de televisão que nós vamos assistir, qual é a revista que a gente vai assinar. Ninguém, absolutamente ninguém, deve tomar essa decisão por nós, nenhum operador do direito, nenhuma entidade checadora de fatos, nenhum ministério da verdade. Os bobalhões das redes sociais, eles têm direito a dizer o que eles quiserem. Os humoristas têm direito a fazer as piadas que eles quiserem. Os youtubers podem fazer os podcasts que eles quiserem. Os comentaristas políticos podem dar a sua opinião livremente. Se prejudicarem alguém, que sejam processados dentro da lei, por calúnia, injúria, difamação ou danos morais. Mas eles não podem jamais ser calados, porque esse é o preço que nós pagamos por nossa liberdade. É isso, a possibilidade da Câmara Federal pautar o projeto das fake news. Vamos continuar o nosso giro de análises. Mano Ferreira aqui com a gente no estúdio em São Paulo. Mano, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você, excelente semana. PL das fake news, muitas discussões, pouca convergência. O que é mais importante nesse projeto? Qual é o cerne dessa questão? Pois é, boa noite, Caniato, boa noite, colegas de bancada, boa noite para nossa querida audiência. Eu diria que o que chama mais atenção nesse debate é a pressa com que ele tem sido tocado pela Câmara dos Deputados. Essa mania que virou moda de escolher um projeto para torná-lo urgente, sem passar pelas devidas etapas de discussão nas comissões temáticas da Casa, empobrece muito a discussão de temas relevantes como esse, como o caso da regulamentação de plataformas de mídia social. Eu diria que no mundo há duas formas de fazer esse tipo de regulação. É possível discutir uma regulação baseada em comportamento, ou seja, em como fazer com que, por exemplo, o uso de robôs seja inibido, como fazer, como bem disse o Zé Maria, que o anonimato tenha alguma forma de ser responsabilizado. Então, se a pessoa não quer colocar o nome dele ali, que pelo menos tenha um registro de uma forma um pouco mais fácil de fazer com que a plataforma chegue até o responsável por determinada publicação, caso seja necessário, assim determinado pela Justiça. O que a gente não pode aceitar de forma alguma, como explicou muito bem o Mota, é que haja qualquer tipo de regulamentação sobre o conteúdo, porque aí a gente abre uma brecha para a criação do Ministério da Verdade, que é sempre algo muito problemático, porque ninguém é dono da verdade. Numa democracia, numa sociedade livre, os cidadãos devem ser plenos e autônomos para construírem a sua convicção a respeito dos diversos temas. Um ponto que a gente poderia discutir como avançar na legislação, por exemplo, é como inibir as chamadas milícias digitais, que eu concordo que existem e que manipulam o debate. Promovem, por exemplo, linchamentos coletivos, os chamados cancelamentos, um assassinato de reputações num ataque coordenado, muitas vezes baseado, de fato, em informações incorretas, que seriam difamação, calúnia, enfim, e que, de fato, há uma espécie de atuação em bando, que é uma coisa nefasta, que é utilizada para fazer com que as pessoas que participam do debate público achem que uma determinada posição é muito mais compartilhada pelo conjunto da sociedade do que ela de fato é.
E a gente sabe na ciência política, na sociologia, que esse tipo de manipulação gera uma alteração no comportamento das pessoas. As pessoas tendem a pensar que se tem tanta gente pensando assim, deve ter algum fundo de razão. Então, isso é uma espécie de manipulação do debate público. Agora, quem inventou esse tipo de coisa? Quem não lembra a chamada blogosfera progressista que existia lá atrás? Você pagar uma militância, pagar blogs com dinheiro público, muitas vezes, para que eles reproduzam uma narrativa do partido. Esse tipo de manipulação existe, tem uma história na política brasileira e é algo ruim, mas que até onde a gente vê na forma como o debate está avançando, não entra na questão. A questão fica muito de lado. A gente vê, inclusive, a obrigação da remuneração de conteúdo para pessoas jurídicas registradas como veículos de jornalismo. Isso pode acabar até alimentando práticas como essa, se você não separa o joio do trigo. Então eu vejo com muita preocupação o assodamento com que o Congresso tem tratado esse tema. A iminente votação do PL das fake news e todos os debates acerca da regulação das redes sociais. Agora vamos concluir a nossa primeira rodada de análises. Tiago Pavinato. Pavi, boa noite a você, excelente semana. Estou muito curioso, inclusive, para escutar a sua defesa acerca desse tema. Como avalia toda essa discussão? Há necessidade de um conjunto de regras para tratar justamente de crimes no âmbito digital? O que é importante nesse projeto e o que é desnecessário? Boa noite, Carniato, Mano, Mota, Zé, nossa audiência. Há necessidade de regras? Há necessidade de regras, claro. Eu preciso desta PL, então? Não. Mas como assim? Há necessidade? Eu não preciso desse projeto de lei. Há necessidade de regras, mas as regras já existem. De maneira que esse PL, ele apenas quer tolher mais um pouco a tão tolhida liberdade do brasileiro. Direito de liberdade em todas as suas expressões. A expressão, a de opinião, a de pensamento, a de buscar conhecimento, a de divulgar as suas ideias, a de se reunir, a religiosa e tantas outras liberdades que decorrem do direito fundamental da liberdade, que é uma base da democracia não relativa, da verdadeira. Eu tomei algumas notas e peço que vocês prestem bastante atenção, porque a rede social, senhores, é a voz do povo. É a voz do povo. Povo que no Brasil passou a vida inteira obrigado a deixar de apreciar uma música para ouvir a voz do Brasil, que é a voz do político eleito. E a ouvir calado toneladas de mentiras nos horários eleitorais obrigatórios, que é a voz do político candidato. Eis que, senhores, com o surgimento das redes sociais, o político eleito ou candidato passou a ser obrigado a ouvir a voz do povo. Deixou de apreciar os aplausos de uma plateia, porque abafados pelas vaias postadas das multidões. Perdeu o político o privilégio de enganar para sentir na própria pele o preço de uma mentira. Mentiras que assassinam reputações e frustram o sucesso de qualquer trabalho honesto. As redes sociais são a voz do brasileiro. E se a voz do brasileiro não coincide com a voz do Brasil, é essa última, a voz do Brasil, que está equivocada. Porque não existe Brasil sem brasileiro. Se a voz do brasileiro revela ódio, crime e descortesia, é porque o Brasil só oferece ao brasileiro ódio, crime e descortesia. A voz do brasileiro resulta da administração, da justiça no Brasil. A voz do brasileiro é a voz do Brasil. Ouvi-la, além de exercício gratuito, é obrigatório. E é de se concluir, portanto, senhores, que o ódio, o crime, toda a descortesia na voz do brasileiro só serão aplacados com educação e honestidade. Desafios
estes da administração pública, bem como através de um judiciário justo, ou seja, com a igual administração do direito para todos os cidadãos. Nunca, jamais calando a voz. Você não acaba com o discurso de ódio, proibindo o discurso. Então vamos proibir o ódio, é isso que a PL quer, mas o ódio já é proibido, senhores. Não precisa. Veja que as nações mais desenvolvidas do mundo, elas, não por acaso, apostam, como os países escandinavos, na educação de base, no bom ensino do idioma e da matemática. Por quê? O bom ensino do idioma, porque as palavras têm significados. Aliás, a história da civilização é a história das palavras. A história começa com a palavra escrita. Sem a palavra escrita, não há história. Antes dela é a pré-história. E a civilização, portanto, ela vai tomando cada vez mais corpo a partir do momento em que nós compartilhamos um corpo léxico, ou seja, um conjunto de palavras que permitem a vida em sociedade, a harmonia, porque é com a palavra falada, escrita ou por sinais, é pelos signos que eu sei o que você sente, que você sabe o que eu sinto, e que nós sabemos o que os outros sentem, o que os outros querem, o que nós queremos, e assim nós podemos entrar em algum acordo para que vivamos harmonicamente e possamos todos gozar de liberdade, que é um direito fundamental natural do ser humano, e também da igualdade, em especial, igualdade dentro de um tribunal, igualdade perante o direito. Então, a palavra é fundamental. Por isso, o ensino do idioma e a matemática. Por que a matemática? Letras e números? Sim, porque a matemática ela nos ensina a equacionar as coisas. E quando eu tenho um texto, uma fake news, uma notícia falsa, eu consigo fazer uma leitura, sabendo o significado das palavras, e fazer uma leitura equacionada. Destas premissas, não é possível que exista esta conclusão. Dos fatos narrados na notícia, é impossível que eu tenha um título como esse. Portanto, é só a leitura com o conhecimento profundo da língua. E é claro, o conhecimento em matemática que nos permite equacionar não somente números, mas situações, mas também argumentos que se vence a guerra contra a mentira, contra as fake news. Mas é isso que esse governo está fazendo? Não, nós vimos na semana passada que o governo federal bloqueou 333 milhões da educação. Nós vimos que também na semana passada, 3 dias antes dele bloquear 333 milhões da educação, ele havia lançado a escola em tempo integral, mas é a escola em tempo integral só de tempo. A criança tem que ficar 7 horas na escola, pode não aprender porcaria nenhuma, mas fica 7 horas na escola. Há um custo de 4,1 bilhões para atender ao longo de 3 anos 3 milhões de crianças e adolescentes, enquanto que há semanas atrás o governo tinha encerrado, descontinuado as escolas cívico-militares, onde se aprendia português e matemática, com argumentações esdrúxulas como, isso fere a finalidade da educação, isso é um programa caro demais. Ora, se com 100 milhões se atendeu 192 mil crianças e jovens, com esses 4,1 bilhões que o governo prometeu, hoje ele atenderia 8 milhões de crianças e não só 3. Veja que matemática e língua portuguesa nos fazem ver a desfaçatez deste governo. Nos fazem ver que esse governo está preocupado com tudo, absolutamente tudo, menos com o real combate das fake news, com a desinformação. Porque se estivesse preocupado, teria mantido o programa de escolas cívico-militares ou neste tresloucado programa de escola em tempo integral, em que não se dá o conteúdo e o aproveitamento de 7 horas dentro da escola pública. Se nesse projeto ele tivesse traçado linhas para o aprendizado integral, aprofundado da língua portuguesa e também da matemática. E hoje, em coletiva, o ministro da Justiça, ele disse o seguinte,
sobre a importância deste PL das fake news, que eu continuo a chamar de PL da censura, porque este PL não vai combater as fake news, não vai nem ajudar, nem fazer cócegas, vai só censurar. Ele diz o seguinte, aspas, a regulação não se refere especificamente a conteúdo. Não haverá uma espécie de censura universal. Teremos o que já acontece hoje, de modo aprimorado, ampliado. Não vai tolher a pessoa de dizer, eu não gosto do Botafogo. A pessoa vai continuar a poder dizer, eu não gosto do Botafogo. Ela não poderá dizer, eu não gosto do Botafogo e por isso vou assassinar todos os jogadores do Botafogo, porque é crime, vírgula. Ela já não pode dizer isso. Então eu pergunto, para que é que não se aplica a lei? Por que é que não se equipa a polícia com inteligência? Porque não existe crime virtual, existe crime. Se ela é cometida num ambiente muito mais requintado em tecnologia, há que se capacitar as nossas polícias, porque a polícia ela exerce o monopólio da força, da violência, que só o Estado pode ter dentro de um Estado democrático de direito. Ora, se as nossas polícias não conseguem resolver os crimes no chão, no mundo real, o que é que me diz que um PL vai fazer mudar a realidade? E a bobagem continua. A liberdade de expressão e de opinião está protegida e o cometimento de alguns crimes está sob a égide de um procedimento de identificação de risco sistêmico e de providências das próprias plataformas, inclusive. Ou seja, não disse nada com nada. Disse que a pessoa vai poder continuar expressando a sua opinião, só que não vai poder cometer crime. Como se hoje pudesse. Aí eu pergunto ao ministro da Justiça, se ele quiser me responder, seja bem-vindo. Ok. A pessoa não vai poder cometer crimes com esse PL. Por quê? Agora pode? Essa é a pergunta que não quer calar. Não. Agora não pode. Então este PL é inútil. Já Orlando Silva, que é o relator, ele diz o seguinte, houve uma fake news de que esse projeto era para censurar a internet, o que é um completo absurdo. Esse projeto de lei não versa sobre conteúdo. Não há hipótese de nenhum órgão estatal analisar conteúdo. E a AGU? Peraí. A Procuradoria Nacional da União de Defensoria da Democracia faz justamente isso. Então é o senhor Orlando Silva que está falando uma fake news sobre o PL da fake news. Ou ele se decide. Quem é que está errado? Numa leitura equacionada não cabe esta frase do Orlando Silva. E ele continua. Na hipótese de nenhum órgão estatal analisar conteúdo. Não há hipótese disso. Conteúdo é analisado pelas plataformas digitais. O que a lei estabelece são parâmetros. Por exemplo, há um rol de crimes no mundo real, como o ataque ao Estado Democrático de Direito, terrorismo, induzimento ao suicídio, estímulo à automutilação, crimes contra a criança e adolescente e tantos outros. É fake news dizer que este projeto prevê qualquer mecanismo de censura. Ao contrário, ele cria medidas para o cidadão defender a sua liberdade de expressão diante de eventual arbitrariedade de plataformas digitais. Aí eu pergunto por que é que o filme daquele comediante de quinta categoria chamado Thiago Santinelli, na qual ele tortura e mata pessoas vestidas de verde e amarelo, notadamente um sósia do Luciano Huck, notadamente um sósia do deputado Nicolas Ferreira, está no ar? Por que não se menciona isso? É óbvio, senhores, que o nosso Código de Defesa do Consumidor, a nossa LGPD, já estabelecem parâmetros para a transparência da nossa vida nas redes sociais. Por que não se aplica a LGPD? Nós temos uma autoridade nacional de proteção de dados que não serve para nada, ou nós precisamos de uma lei para fazer funcionar a lei que já existe? Não só a LGPD, mas também o Marco Civil da Internet, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e a própria Constituição. Senhores, nós não precisamos desta lei. Esta lei só tem um objetivo, que é censurar. Tirar um naco da liberdade, o que não é possível num Estado democrático de direito. Então, tudo que se deu como razão para que essa lei exista é fake news. E um projeto contra fake news baseado em fake news é o mesmo que dizer que a democracia é relativa a dar um beijo na boca do Maduro e aguentar que pessoas sejam violadas nos seus direitos fundamentais. O Brasil já tem leis suficientes para combater o crime e deveria fazer isso através das polícias. Não é através de lei. Por fim, imaginem, senhores, que até a bomba atômica nós
conseguiríamos dizer que as polícias conseguem fazer o combate de pessoas que querem assassinar com armas, com facas, com qualquer tipo de instrumento. Com a bomba atômica, nós vamos dizer o quê? Ou se proíbe a bomba atômica porque ela mata. Ou se tem a bomba atômica. No caso da rede social, nós não podemos dizer que elas são uma arma de destruição em massa. Porque, ao afirmar isto, nós afirmamos que, porque são usadas por pessoas que têm presunção de inocência, todos nós temos presunção de culpa. É o fim da democracia. Dezenas, talvez centenas de pessoas elogiando o comentário e a exposição do Thiago Pavinato, agradecendo ao Pavinato pela aula, mas tem um habitué aqui do chat do YouTube, o Tarik, dizendo para o Pavinato: esse comentário vai acabar hoje ainda? Que deselegante você. É só você sair. Esse Tarik, ele tem uma tara por mim, não sei o que acontece com este menino. Menino, tem educação, pode sair também, é livre. Eu prego a liberdade, pode ir embora. Beijo.